Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1. A minha Bíblia tem o seguinte título: a instituição da primeira Páscoa. Alguns versículos, depois nós vamos ler também lá no livro de Mateus, capítulo 26. Em nome de Jesus. A instituição da primeira Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada... Glória a Jesus. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Louvado seja o Senhor. Mateus 26, 17. Capítulo 26, versículo 17. E o título aqui na minha Bíblia diz: a última Páscoa e a Santa Ceia. Lá nós lemos a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Aqui, a última Páscoa e a Santa Ceia. Capítulo 26, versículo 17. Que diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo,
em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenou e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Podeis sentar, irmãos. Graças damos ao Senhor. Esse texto nos fala de duas ordenanças que no decorrer da existência do povo de Deus, podemos dizer assim, essas ordenanças são imprescindíveis, ou seja, não se pode mudar. São determinações do Senhor e como toda determinação do Senhor, precisa ser observada, precisa ser colocada em prática, precisa ser temida, porque disso depende a nossa vida espiritual. Aleluia. O Senhor, de uma forma muito misteriosa, Ele escolheu pessoas, e por escolher pessoas, Ele precisou trabalhar na vida dessas pessoas. Até hoje precisa trabalhar na vida dessas pessoas. Porque quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe, digamos assim, tudo precisa ser trabalhado. Tudo em nós precisa ser mudado. Aleluia. Então nós lemos que o Senhor tirou o povo do Egito. Mas antes deste povo sair do Egito, havia uma necessidade, e é bom que nós observemos, porque até os dias de hoje há essa necessidade. Quando o Senhor vai operar, é preciso consagrar a nossa vida. Precisamos santificá-la. Precisamos colocar a nossa vida sobre o altar para o grande mover de Deus. Aquilo que desejamos, aquilo que queremos, o milagre em nossa vida, a operação de Deus em nossa vida, ela não acontecerá se não houver da parte do homem, da parte da mulher, da pessoa que pede uma consagração, uma preparação para receber, mesmo que sejam as promessas do Senhor. O Senhor prometeu tirar o seu povo do Egito, certo? Mas pode ser que alguns pensaram assim: vai ser fácil. Ele vai dizer: sai, e nós estaremos saindo. Vai ser fácil. Ele vai dizer: Faraó, fica aí no teu lugar, que o meu povo vai sair e nós estaremos saindo. Pode ser que alguém pensou assim. Aleluia. Mas não. Houve toda uma preparação.
toda uma preparação. Aleluia. E nessa preparação houve muitos episódios, né, irmãos? Um deles foram as pragas. Para Faraó entender, para Faraó amolecer o coração, que na verdade nunca amoleceu, foi necessário 10 pragas, 10 manifestações poderosas da parte de Deus. O Senhor procurava mostrar o seu poder diante de Faraó e diante do povo do Egito e diante de todo o povo da terra. Aleluia. Para que pudesse entender a sua grandeza, a sua autoridade, a sua soberania em todo o universo. Aleluia. E a última praga, depois dessa, então, Faraó não teve mais resistência. Foi a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Mas, entre as muitas recomendações do Senhor, que Ele passava para o povo através de Moisés, aleluia, nós encontramos aqui a instituição da Páscoa. Aleluia. E o Senhor, Ele determinou coisas importantes para nós refletirmos, para nós observarmos. Aqui, por exemplo, Ele diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, este mês vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Aleluia. Um cordeiro. Este cordeiro, mais adiante, a palavra de Deus diz, tem que ser sem mancha, sem defeito, novo, aleluia. E o Senhor requer que este cordeiro seja dividido, um para cada casa, um para cada família. Mas se a família for pequena, convide um vizinho, faça um levantamento do que os membros da família poderiam comer, para que nada sobrasse, nada faltasse, e então dividam um cordeiro para 2 casas ou mais. Mas era necessário isto, louvado seja Deus. E então, este cordeiro, ao ser degolado, diz a palavra de Deus, eles deveriam recolher o sangue e colocarem o sangue sobre os umbrais das portas, sobre as vergas das portas. Aleluia. E o Senhor disse: há de ser que nesta noite o anjo da morte visitará todas as casas. Todas as casas. E na casa onde tiver a mancha do sangue, aleluia, eu passarei por cima, diz o Senhor. Mas aquela que não tiver, a morte entrará. E o primogênito de toda a casa, de toda a família, vai morrer nessa noite. Menos aquela casa aonde tem o sangue aspergido nos umbrais das portas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a Bíblia diz que assim se fez. E quando o dia amanheceu, não havia uma residência no Egito que não tivesse um morto, um defunto. Aleluia. Menos na casa dos hebreus, na casa daqueles que obedeceram à ordem do Senhor. Aleluia. Então, amados irmãos, a palavra de Deus mais adiante explica, isso será um mandamento, uma ordenança
perpétua pelas suas gerações. Quando os vossos filhos perguntarem o que isso significa, que culto é esse, vocês dirão: o nosso Deus nos tirou com mão forte da terra do Egito e nos livrou da morte, pelo sangue do Cordeiro colocado sobre as portas das nossas casas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, esta ordenança, esta forma, aleluia, eu acredito que ninguém entendeu, a não ser o povo de Deus, o qual Moisés explicou detalhadamente, aleluia. E ele disse: quando vocês saírem do Egito, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês farão esta mesma festa, chamada Festa dos Pães Asmos, aleluia. E terão então que fazer da mesma forma a festa, o ritual, para memória, para relembrar que um dia Deus os tirou do Egito e que a morte andava tão perto, a morte andava na volta, tão próximo, aleluia, e eles foram salvos da morte, porque o Senhor os guardou. Louvado seja Deus. Mas aqui no versículo 11, também diz assim: assim, pois, o comereis, assim, pois, o comereis. A maneira de comer a Páscoa e a maneira de celebrar a Páscoa nos anos futuros, quando eles já estivessem na terra prometida. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Apressadamente, bendito seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos aqui os elementos. Os elementos eram o cordeiro, o sangue, aleluia, e a maneira de como fazer esta cerimônia. Lombos cingidos, sapatos nos pés, o cajado na mão e comer apressadamente. Lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão e comer apressadamente. Aleluia. Ou seja, o Senhor queria que o povo estivesse preparado para partir, estivesse preparado para dar o primeiro passo naquela caminhada que seria longa em direção à terra prometida. Mas era preciso estar preparado. Digamos que em meio à festa, em meio à cerimônia, o Senhor dissesse: levanta, vamos, e todos estivessem preparados, todos saíssem. Então o símbolo da preparação era lombos cingidos, ou seja, vestidos, não com roupa inadequada para uma partida, para uma caminhada, não, lombos cingidos, aquilo que era necessário. Talvez uma capa para o frio, talvez uma roupa mais leve para o calor, mas que estivesse prontos, aleluia. Que se por acaso o Senhor chamasse, eles não fossem largar o prato e ir procurar lá no roupeiro, aonde estava a roupa, onde estava a blusa, onde estava a camisa. Não. Ao comer, antes de comer, eles já deviam estar preparados. Calçados nos pés. Que não fosse assim no momento em que não estavam esperando o Senhor chamar e ter que procurar o sapato, ter que procurar o calçado. Não, já deveriam estar com o calçado nos pés. O cajado na mão. Toda pessoa que caminhava tinha que ter um cajado, porque caminhavam por lugares difíceis, lugares que não tinha estrada, né?
Então tinha que ter aquela bengala para ir se firmando, para ir se apoiando, né? Ninguém caminhava sem um cajado na mão, porque caminhavam a campo afora, sem estradas adequadas para caminhar. E comer apressadamente, aleluia. Não era sentar e comer devagarinho, dando tempo ao tempo, não. Comer apressadamente como quem tem pressa, como quem já vai sair imediatamente, aleluia. E a Bíblia diz que realmente foi naquela noite, aleluia, que o anjo do Senhor veio e executou tudo que Deus queria naquela noite, na vida dos egípcios, e tirou o povo do Egito, naquela noite. Louvado seja Deus. Aqui no Novo Testamento nós encontramos Jesus falando na última Páscoa e a Santa Ceia, aleluia. Ou seja, quando eles estavam celebrando a Páscoa, Jesus também celebrou a Páscoa, aleluia. Mas a Páscoa e a ceia, elas têm alguma ligação em alguns aspectos, mas não é a mesma coisa, né, irmão? Não é a mesma coisa. Ou podemos dizer assim, a Páscoa apontava para a Santa Ceia. A Páscoa era uma profecia da Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E então, a data ia se aproximando, eles estavam na caminhada e os discípulos perguntaram para Jesus aonde eles deveriam preparar a Páscoa. Me chama a atenção que Jesus disse assim: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrareis a Páscoa com os meus discípulos. Aleluia. Que coisa estranha, né, irmãos? Chegar na casa de um desconhecido e dizer, o mestre nos mandou aqui perguntar aonde que nós podemos preparar a Páscoa, porque o tempo dele está chegado. Mas pelo que, como está escrito aqui, aquele homem não relutou, aquele homem não questionou, não fez pergunta nenhuma. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque ele era judeu. Ele sabia que todo judeu tinha obrigação, estivesse aonde estivesse, chegou o dia, eles tinham aquele compromisso, aquela responsabilidade com o Senhor. A responsabilidade de cumprir a ordenança do Senhor. Mesmo que fosse numa casa emprestada, num recinto emprestado, aleluia, mas o povo, os seus irmãos, os judeus, sabiam, aleluia, que todos tinham esse compromisso. Por isso que Jesus disse, vai e chegue numa casa e falem assim, assim, e o homem prontamente dispôs um lugar para eles celebrarem a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos fizeram como Jesus ordenara. Aleluia. E em outros textos, em outros evangelhos, está escrito Jesus dizendo, eu desejei muito comer essa Páscoa. Eu desejei muito fazer essa Páscoa com vocês. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque seria a última Páscoa. A última Páscoa de Jesus. E aqui no finalzinho está escrito que também foi a última ceia. Jesus disse, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Foi a primeira ceia, a última Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós podemos perguntar assim, mas não era um estatuto perpétuo? Era um estatuto perpétuo para os judeus. Para os judeus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, por exemplo, em Mateus 5,17, onde começa o sermão da montanha, Jesus disse para os seus discípulos, eu não vim abrogar a lei, mas cumprir.
Eu não vim exterminar a lei, mas eu vim cumprir. Louvado seja Deus. Irmãos, uma coisa é nós fazermos tudo que está escrito, foi determinado pelo Senhor, aleluia. Devemos fazer, mas algo importante nessa questão é nós termos a noção do porquê que estamos fazendo. Qual o motivo, né, irmãos? Então a palavra de Deus nos diz que isto era para relembrar. Então, aleluia, chega um momento em que Jesus, ele veio cumprir, ou ele veio ensinar o povo a cumprir a lei. E o que é essencial, o que é importante na lei, o que não é. Nós sabemos, né, irmãos, que os judeus, os fariseus, eles interpretavam a lei, e de tanta interpretação, eles já estavam se perdendo, aleluia. Certa vez Jesus disse: vocês fazem muitas coisas, muitas observações, observância, mas o essencial da lei vocês não guardam, o essencial vocês não cumprem. Jesus veio para trazer o essencial, para nos ensinar o essencial, aleluia. Então muitas vezes se entende que Jesus parou, eliminou algumas coisas da lei. Não, ele não eliminou, é que estava saindo fora do propósito, e Jesus corrigiu. Por isso que ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 11, versículo 13, está escrito: a lei e os profetas perduraram até João. Qual João? João Batista. João Batista, ele começou a pregar antes de Jesus. O último versículo do Velho Testamento diz assim: Elias virá antes do Salvador. Elias virá antes. E muitos se confundiram, ficaram esperando que Elias havia de vir, que alguns chegam a dar a seguinte interpretação: como Elias não morreu, Elias foi recolhido ao céu por um carro de fogo, aleluia, então ele tem a possibilidade de voltar. Mas não. O profeta Malaquias, ele estava falando de João Batista. Ele estava dizendo: Elias voltará, porque Elias é o símbolo dos profetas. Digamos que Elias é um nome que representa todas as profecias. Elias, assim como Moisés representa a lei. Quando Jesus passou pela transfiguração no monte, apareceu Moisés e Elias. Moisés e Elias. Elias que representava profecias, Moisés que representava a lei. Então a lei e os profetas. A lei e os profetas, elas perduraram até João Batista. Por quê? Porque depois de João Batista, o próximo que iria aparecer, que iria se levantar, era Jesus. Enquanto João Batista pregava, Jesus ia passando e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Por que ele chamou de Cordeiro, irmão? Por que ele chamou de Cordeiro? Porque o Cordeiro da Páscoa que nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, era uma representação de Jesus, era um antítipo de Jesus, aleluia, aleluia. O Cordeiro era simbólico, era para ser relembrado, celebrado, aleluia, até o dia em que viesse Jesus, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia.
Aquele cordeiro não tirava o pecado do mundo. Desejava comer juntamente com os discípulos, porque seria a última Páscoa. E ele tinha a esperança que a partir daquele momento eles teriam uma nova visão, a real visão, aleluia, do que a ceia significa em nossa vida. Aleluia. E pararam então de celebrar a Páscoa, e por isso os cristãos fazem a ceia, que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Porque não há mais a necessidade do cordeiro, do filhote de cabra ou de ovelha. Não há mais a necessidade de passar o sangue nos umbrais das portas, aleluia. Porque eu, você, igreja, nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Aquele sangue que na cruz foi derramado, foi vertido de uma vez por todas. O sangue que purifica-nos de todo o pecado. O sangue que nos justifica, louvado seja o nome santo do Senhor. E assim como o anjo da morte, assim como o anjo da morte passava de passos largos naquela casa que tinha a mancha de sangue, aleluia. A morte também passa de passos largos, a morte espiritual, a morte eterna, ela passa longe daquele que tem a sua vida lavada no sangue do Cordeiro, que é Jesus. É isso que nesta noite nós estamos celebrando, nós vamos celebrar, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, vá além da morte, vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Então este sangue, ele está marcando a nossa vida, ele está marcando a casa, aleluia, do nosso ser, do nosso coração, aleluia, aleluia. E a morte não tem mais poder sobre aquele que tem a sua vida comprada, lavada no sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele fez as duas coisas. Ele participou da última Páscoa, e a Bíblia diz, enquanto comiam, ele pegou um pedacinho de pão, ele pegou um cálice e o abençoou, aleluia, e disse, comei porque isso é o meu corpo, bebei porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Lá na Páscoa era o sangue do Cordeiro colocado nas vergas das portas das casas, para que o anjo da morte ali não entrasse, aleluia. Louvado seja Deus. Mas agora, tratando-se do sangue de Jesus, aleluia, é para que tenhamos vida eterna. E aí então Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Até que Ele venha. A Páscoa era para eles relembrarem, pelas gerações, a Bíblia diz, perpétua, até o dia em que veio João Batista e anunciou a vinda de Jesus, a chegada de Jesus. Então, a partir daí, estabelece-se a Santa Ceia para nós celebrarmos até o dia da vinda do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção, irmão, é que a Bíblia diz aqui que lá no céu haverá uma ceia. O versículo 29 diz assim, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, uma ceia nos aguarda.
com o Senhor. Uma ceia nos aguarda, com o Cordeiro que morreu, mas que vive para todos sempre, aleluia. Que ressuscitou e que vive para todos sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós hoje relembramos, nós hoje trazemos à memória aquilo que foi feito na cruz, o sacrifício da cruz, que é da nossa salvação, aleluia. E isso, se nós continuarmos, se nós perseverarmos, vai nos levar até o céu a cear lá com o Senhor. Eu quero estar lá, eu vou estar lá, aleluia. Certamente você, igreja, vai estar lá. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, era necessário estar preparado, era necessário estar, como lá no Antigo Testamento se lê a respeito da Páscoa. O que nós lemos? Cingidos, os lombos cingidos, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E também os lombos cingidos, o cajado na mão, o sapato nos pés e o comer apressadamente. Assim como o povo que ia sair do Egito, eles tinham que celebrar a Páscoa nesse clima, nessa condição, nós também hoje devemos fazer da mesma maneira. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Quais são as vestes que devem cingir os nossos lombos? A veste da justiça, a couraça da justiça, aleluia, o cinto da verdade, diz a palavra de Deus. É dessa forma que o cristão tem que participar, cingidos os vossos lombos, ou seja, revestido da justiça do Senhor. Você está revestido da justiça do Senhor? O sangue de Jesus tem te justificado? Aleluia! Se eu e você, irmãos, tombarmos agora e o Senhor nos chamar para a eternidade, nós estamos com as nossas vestes preparadas para entrar lá? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus também nos ensina que, além de estar cingidos, nós devemos estar com os pés calçados. E o que diz a palavra de Deus? Calçados é a preparação do evangelho da paz. Aqueles que estão seguindo o evangelho, eles estão com os calçados nos seus pés. Aqueles que estão observando o evangelho, eles estão com os calçados nos seus pés, aleluia. Portanto, estão preparados para, se o Senhor chamar, eles partirem imediatamente, aleluia. Mas imagina, como eu falei no começo, se o homem, a mulher, o moço, a moça, aleluia, no momento em que o Senhor chamar, vai procurar aonde está o calçado, vai procurar por baixo da cama, vai procurar, sei lá, em que lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É perigoso isso, é perigoso. Então o que a palavra de Deus nos manda é: calce os pés, ponha as suas vestes, pegue na mão o seu cajado. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. O cajado, irmão, era aquela bengala, aquela vara com a qual o homem se apoiava, o caminhante se apoiava, aleluia, para dar equilíbrio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós devemos estar sempre equilibrados no cajado que é a palavra do Senhor. O cajado que é a ordenança do Senhor é o que vai nos firmar, é o que vai, aleluia, amparar o nosso corpo para não tombar, para não cair para lado nenhum. O cajado precisa estar nas nossas mãos. Precisa estar nas nossas mãos.
Não era permitido largar o cajado para comer a Páscoa. Não é permitido largar a palavra de Deus para tomar a ceia. É perigoso, aleluia. É perigoso, a queda, o tombo pode ser fatal. Louvado seja o nome santo do Senhor. O cajado precisa estar nas nossas mãos. Os nossos lombos precisam estar revestidos, conforme diz a palavra do Senhor. Os nossos pés precisam estar calçados. E o apóstolo Paulo diz aos Efésios: calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E demais, irmão, comer apressadamente. Comer apressadamente. Sabendo, nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder, aleluia. O tempo é importante, aleluia, esses dias que nós estamos vivendo. Quando eu penso nessa afirmação, nessa colocação, eu me lembro daqueles que deixam para depois, aleluia. Não tem pressa. Eu não faço a ceia hoje, eu tomo amanhã. O mês que vem eu tomo. É perigoso. A ordem do Senhor, aleluia, é que seja com pressa. Aleluia. Aleluia. Imagina se aquele povo do Egito dissesse assim: não, essa noite eu não vou poder fazer a ceia, eu vou deixar para fazer no outro dia, porque eu tenho uma pescaria, eu tenho um acampamento, eu tenho um piquenique para fazer essa noite, aleluia, depois os primogênitos já tinham morrido, depois, aleluia, Faraó já tinha expulsado eles da terra, depois eles já tinham caminhado muito pelo deserto, talvez até já passado o Mar Vermelho para o outro lado. É triste, né, irmãos? Aleluia. Se alguém tivesse ficado para trás. Os dias que nós estamos vivendo tem esse perigo, corre esse perigo de alguém ficar para trás, aleluia. Por isso, a palavra de Deus, ela insiste conosco, insiste, para que sejamos vigilantes, para que sejamos sábios, para que sejamos compromissados, aleluia, com as ordenanças do Senhor, com as ordenanças do Senhor para a nossa vida. O que está em jogo, irmão, é a nossa vida espiritual. O que está em jogo é a nossa salvação. O que está em jogo, aleluia, é o Senhor chamar a sua igreja, aleluia, e nós estarmos preparados ou não. É para isso que o Senhor diz: fazei isto em memória de mim, aleluia. Aleluia. O crente temente a Deus, nada poderia impedi-lo, aleluia, de participar da ceia. Nada deveria impedi-lo. Nada, aleluia. O Glamandarash Badakanaramasai. Aleluia. Aleluia. Às vezes por força maior, né, irmãos? Tudo bem. Força maior, aleluia. Mas eu já vi irmãos e irmãs fervorosos que estão num leito de hospital e dizem: pastor, eu não posso ficar sem a ceia. O senhor faça qualquer coisa, mas vem aqui me trazer a ceia, aleluia. Eu já vi pessoas brigar com os médicos não querer autorizar visita e eles dizerem: não, mas para a ceia o senhor tenha paciência, aleluia. Nem que eu morra, nem que eu pegue uma infecção generalizada, mas a ceia eu não deixo de participar. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Igreja, o Espírito de Deus nos chama, como diz aquele hino: vem cear, o Mestre chama. Quem é o Mestre? É Jesus. O Mestre é aquele que disse: fazei isso em memória de mim. Fazer isto em memória de mim, aleluia. Quando nós não fazemos, parece que nós esquecemos da memória do Senhor. Parece que nós não estamos levando a sério essa memória que devemos ter da morte do Senhor.
E a palavra de Deus diz sempre, sempre, até que Ele venha. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe. Nós vamos